Quando tu quiser começar, é só me avisar, tá, Rosi? Daí, tu acha que nós esperamos o Ivan, o Antônio e o Luiz Henrique? Tá desligado daí. Tá. Bem, então é um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Agradecer à Prefeitura Municipal de Veranópolis, aqui o Eliezer, a Daiane. Por favor, transmitam os nossos agradecimentos ao Ricardo, ao prefeito municipal, doutor Valdemar, pela confiança, pela parceria com a nossa universidade. O Ricardo está entrando também, que bom. Estava agradecendo, Ricardo, a vocês pela parceria, pela confiança para com a universidade. Agradecer ao professor Renato, sempre nosso companheiro, nosso parceiro, a Rosemary, o Fábio, né, que é o condutor maior de todo esse processo, e, é claro, agradecer do fundo do coração aos nossos mais novos empreendedores inovadores. Então, os empreendedores que agora fazem parte do projeto Ideia UX Veranópolis. Muito obrigada a todos. Vamos iniciar, então. Gostaria de fazer uma fala antes do Fábio iniciar. Não tá, isso aí. Ó. Funcionando aí? Se puder repetir, Rose, deu uma cortada aqui. Oi, Renato. Se puder repetir, deu uma cortada aqui na conexão. Sim, eu pedi para a Daiane se ela gostaria de fazer uma fala. Ela não está conseguindo falar, não está conseguindo conversar conosco. Então, podemos iniciar com o Fábio, Daiane? Tá, muito obrigada. Tá ok, então. Gente, bem-vindos ao programa Ideia UX Veranópolis. É uma grande satisfação para nós, depois de um período de conversas com a Prefeitura de Veranópolis, estar efetivamente agora iniciando com vocês, né, que são os nossos empreendedores, essa jornada aqui, que visa trabalhar a ideia de vocês e transformar elas numa empresa. Né? Quero agradecer a Daiane, ao Eliezer, ao Ricardo, né, que são secretários que estiveram próximos de nós aqui durante esse processo de planejamento, né, a própria Prefeitura de Veranópolis, que apostou na nossa ideia e que está, né, subsidiando todo esse processo para que ele aconteça da melhor forma possível. Né, ressaltar aqui a Rose, que é a nossa parceira dos nossos programas de inovação e que está, né, nas áreas onde a gente atua, sempre levando os nossos programas debaixo do braço, né, Rose? Então, muito obrigado por isso. Né? Temos aqui também o Renato, que é professor da UX, também atua como mentor. Né? E a ideia do encontro de hoje, então, é a gente fazer um lançamento desse programa com vocês, que se inscreveram. Nós vamos falar para vocês sobre como esse programa vai acontecer
a partir de agora, né? Quais são as entregas e os prazos que nós temos e também como é que vai ser o acompanhamento do programa da nossa parte, tá? Eu vou fazer uma apresentação bem breve aqui e fiquem sempre muito à vontade para fazer perguntas, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm questionamentos sobre alguma parte desse processo, né? Essa reunião pode ser o fórum para isso, tá? Mas, claro que não é o único fórum, tá? Nós vamos ter entre nós grupos de conversa só das empresas que estão empreendendo, né? Só de vocês, dos empreendedores, e vocês também vão ter um contato direto com um mentor que vai ser o patrocinador do projeto de vocês, tá? Então, ao longo desse processo, vocês vão ter 2 grupos acompanhando vocês. Um que é esse grupo aqui, né, da universidade junto com a prefeitura, que vai estar analisando como é que está a evolução daquilo que vocês estão produzindo. E o outro grupo que nós vamos ter são os mentores. Na verdade, vai ser um mentor por cada equipe de trabalho, né? E esse mentor, ele vai, então, ajudar vocês a melhorarem a ideia de trabalho que vocês estão elaborando, tá? Edi, eu acho que tu abriu o microfone, não sei se quer fazer alguma pergunta. Primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui, eu estou surpresa, né, mas muito feliz, que é algo muito importante para mim como pessoa e para minha empresa, que com a pandemia passou por várias dificuldades e eu ainda continuo, né, em busca do meu projeto e ele é maravilhoso, eu acredito nele e eu quero muito fazê-lo acontecer. Mas sozinho não se vai a algum local, mas não tão longe, então eu acho que vai ser bem importante aqui. E eu estou aqui, eu vou ouvir sim tudo, porque eu estou disposta a mergulhar no projeto. Excelente, estamos muito felizes de poder dar esse apoio, né? E esse apoio é algo que a gente construiu em conjunto, né? Nós, da universidade, a prefeitura, né? E a gente está com grandes expectativas e esperanças de que o negócio de vocês vá para frente, com certeza. Eu só vou desligar o microfone aqui, aí se vocês precisarem... Rose, tu consegue desligar aqui? Miguel, acho que tu tá com o microfone ligado e aí a gente tá ouvindo os barulhos ali de fundo. Tá. Mas fiquem à vontade para abrir o microfone quando vocês tiverem alguma pergunta, tá? Algumas das pessoas que estão aqui são os nossos mentores, então já devem ter visto uma parte da apresentação que eu vou fazer para vocês ontem. É uma apresentação um pouquinho diferente, mas ela tem alguns elementos que a gente quer ressaltar para vocês, e eu vou passar por esses elementos de uma forma um pouquinho mais geral, assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, vocês estão agora entrando no que a gente chama de ecossistema de inovação da Universidade de Caxias do Sul. Nosso ecossistema de inovação é formado pela universidade, pela equipe de gestão, pelas administrações municipais que estão vinculadas à universidade, como é o caso da Prefeitura de Veranópolis, é formado também pelas empresas que fazem parte ou que têm algum projeto com a universidade e, com certeza, pelos empreendedores, né, que vão montar os seus novos negócios aqui junto com a gente, né? Então, esse ecossistema é bastante extenso e envolve toda a Serra Gaúcha e envolve, inclusive, as estruturas da universidade, os professores e tudo que a gente tem como forma de atendimento à comunidade, né? E eu gosto sempre de reforçar a Universidade de Caxias do Sul, é uma universidade comunitária, né? Ela tem como missão, então, desenvolver novos conhecimentos, produzir conhecimentos e, com isso, promover a formação integral das pessoas e o desenvolvimento sustentável da região, desenvolvimento econômico, ambiental e social. A nossa visão, né, é sermos a melhor universidade comunitária do Rio Grande do Sul. Hoje, a UX, no Brasil, é reconhecida como a universidade
mais inovadora entre as instituições privadas, isso inclui instituições com fins lucrativos e instituições comunitárias, como é o caso da UX, que é uma instituição sem fins lucrativos. Mas nós não queremos ser apenas a mais inovadora, nós queremos ser a melhor em todos os aspectos, pesquisa e ensino também. Nossos valores, né, senso comunitário, ética, respeito, responsabilidade, excelência, comprometimento e transparência. E a gente está completando esse ano 30 anos da expansão regional da universidade, né? Faz 30 anos que a universidade começou a se espalhar pela Serra Gaúcha e o nosso compromisso, ele ganhou uma nova amplitude, né? Hoje a gente não é mais comprometido apenas com a região de Caxias do Sul, mas sim com a Serra Gaúcha. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando agora para vocês de Bento Gonçalves, onde eu vou fazer um treinamento agora em seguida com uma empresa aqui da região que faz parte do nosso ecossistema. Então, o nosso comprometimento enquanto universidade, ele vai muito além de um único município, ele se estende por toda a região da Serra Gaúcha e, com certeza, nós temos os olhos muito atentos para Veranópolis e para aquilo que a gente pode contribuir com a cidade de vocês, né? A universidade hoje conta com 3.500 funcionários, destes 739 são professores, né? E quase a metade disso são doutores, né? Nós temos hoje, inclusive, mais doutores do que mestres atuando na universidade. Isso é muito importante para a inovação, porque doutor geralmente é o professor que faz pesquisa e desenvolvimento. Mestre também, mas geralmente quem tem mais carga horária de pesquisa, quem tem mais projetos é um professor doutor. Hoje nós já formamos na universidade mais de 124 mil alunos, né, um monte de gente espalhada pelo mundo, né? Nós temos ex-alunos da universidade em vários locais do mundo, trabalhando para grandes empresas, para multinacionais, né? Então, pensem ali os principais países do mundo, com certeza vocês vão ter um ex-aluno da UX trabalhando lá, né? Não só Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, mas também França, Alemanha, Holanda, Hong Kong, nós temos ex-alunos trabalhando, todos para empresas multinacionais, e são pessoas que se formaram aqui, isso nos orgulha muito também. A universidade já publicou mais de 300 livros e capítulos de livros, né? Nós temos esse número aproximado de bolsas de pesquisa também, que são alunos de mestrado e doutorado que vêm fazer executar o seu projeto dentro da universidade com bolsas, né, governamentais. A universidade tem 143 patentes aplicadas atualmente, né? Nós temos mais de 92 mil ensaios realizados pelos laboratórios da universidade, são mais de 500 municípios atingidos. Então, a gente, hoje, no Brasil, já atendeu, com algum serviço laboratorial, 10% dos municípios. Então, a nossa amplitude, ela vai muito além do estado, muito além da Serra Gaúcha, além do estado do Rio Grande do Sul, e se expande por todo o Brasil. Esse projeto que vocês estão participando agora, a gente executa uma rodada nacional deles e nós mentoramos negócios em todo o Brasil. Então, vocês estão tendo acesso a uma metodologia que é contratada nacionalmente por uma instituição chamada Amprotec, para a gente ajudar negócios a se desenvolverem em todo o território nacional, tá? Então, nós já mentoramos projetos em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, né? Então tem várias novas empresas que surgiram aqui no país que têm a mão da UX também e desse programa que vocês estão participando agora, né? A universidade também foca muito em pesquisa, né? Nos últimos anos nós tivemos 32 teses de doutorado, 134 dissertações, 2.820 TCCs apresentados, que são números muito interessantes e muito grandes para nossa região, né? Nós vamos falar do ecossistema de inovação da UX para vocês entenderem onde vocês estão e aonde vocês podem chegar, tá? Então, o ecossistema da UX, ele é formado por 4 programas. Vocês, no IDEA UX Veranópolis, estão nessa primeira caixinha aqui, que é o programa de transformação de ideias em novos negócios.
Tá? Nesse programa, nós pegamos ideias e transformamos essas ideias em projetos de empresas. Tá? Então, vocês vão, a partir de agora, pegar essa ideia que vocês inscreveram no programa e vão começar a discutir todos os aspectos que envolvem a elaboração dessa ideia na questão de mercado. Então, será que tem público para comprar o meu produto? Será que eu consigo realmente colocar o meu produto em prática? Quais são os elementos que eu preciso para fazer o meu produto funcionar? Qual o modelo de negócio que envolve parceiros, uma proposta de valor que vai ser mais bem sucedido no mercado? E como é que eu faço para elaborar um produto, né, que tenha esse fit, né, que esteja adequado àquilo que o mercado pede? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Vocês vão começar com uma ideação, vocês vão validar as ideias de vocês, vocês vão elaborar um modelo de negócios e vocês vão criar um protótipo conceitual daquilo que vocês querem oferecer ao mercado, tá? E aí, como a gente já está no meio da inovação há algum tempo, a gente traz alguns termos que para nós parecem senso comum, tá? Mas, se vocês não entenderem algum termo que eu estou falando, por favor, levantem a mão aqui, me interrompam, porque às vezes a gente passa batido em algum termo que a gente entende que é de conhecimento comum, mas que acaba não ser, tá? Sempre que eu trouxer um termo novo, eu vou falar para vocês, tá? Mas às vezes eu esqueço e aí vocês podem perguntar. Pode falar, Rafael. Isso. Perfeito. Eu tô com uma dúvida. Paralelamente aqui na minha vida eu tenho vários projetos, né? E aí não tô lembrando de qual projeto especificamente que eu fiz a inscrição, que eu fiz a proposta lá e tal. Como que eu consigo verificar isso? Vocês sabem? A gente vai entrar em contato com todos vocês amanhã, tá? Tá bom. A gente vai ter um termo de compromisso que vocês vão assinar virtualmente, só para a gente estabelecer as entregas, e nesse termo de compromisso vai ter a ideia que vocês inscreveram, tá? Perfeito. Combinado. Obrigado. Mas a questão da ideia é uma coisa bem importante, já que tu levantou esse tema. Vocês trouxeram uma ideia para cá, né? Essa ideia é um insumo de trabalho, não é o projeto de vocês. Nós vamos lapidar essa ideia, nós vamos olhar para essa ideia e ver o que é possível executar. Nós vamos ver se o mercado realmente quer isso que vocês estão pensando, se tem se ela resolve efetivamente algum problema que o mercado tem. Então, esse processo aqui que nós chamamos de modelagem do negócio, ele serve para a gente questionar aquilo que a gente propôs. Né? Então, a ideia, muito mais do que algo acabado, é um insumo para a gente começar as nossas atividades. Tá? E é bem comum que, ao longo do processo, a nossa ideia original se transforme em algo, e pode se transformar, inclusive, em algo totalmente inesperado. Tá? Isso já aconteceu e é bem comum. Lá no meio do processo, eu me dou conta de que ou a minha ideia não é viável, ou eu não consigo fazer, ou ninguém quer comprar o produto que eu quero oferecer. Mas, bom, o que eu posso fazer, então, que o mercado queira? Ou o que o mercado quer que eu consigo executar nesse momento? É para isso que serve esse processo, tá? Então, assim, a ideia de vocês é um insumo para a gente começar a trabalhar, mas não se apeguem na ideia, né? Se apeguem no problema. Qual é o problema que vocês estão resolvendo? Né? O que eu estou ajudando a desenvolver no mercado? É isso que a gente precisa ter sempre em mente. A ideia, né, a solução que a gente vai apresentar vai depender disso. Né? E aí, a gente vai, então, como a gente está trabalhando com ideias inovadoras, né, vocês trouxeram aqui ideias que têm um componente, né, que vai além do que existe hoje, né, o que a gente vai fazer é montar a startup de vocês. Né? Então, sempre que eu falar aqui de startup, eu estou falando da empresa que vocês vão montar. O que é uma startup?
Startup é uma empresa que está começando, que tem um negócio inovador, de base tecnológica e que é escalável. O que significa dizer escalável? Significa dizer que depois que eu monto aqui o meu negócio e ele funciona em Veranópolis, quer dizer que ele vai funcionar em Caxias do Sul, vai funcionar em Bento Gonçalves, vai funcionar no Rio de Janeiro. Isso é ser escalável. Então, a ideia da startup é nós começarmos montando no nosso negócio e testando ele em um determinado ambiente e saber que esse modelo, depois de um determinado tempo, ele pode se replicar para outros ambientes com poucas alterações. Então, é isso que a gente quer fazer agora, né? Montar uma startup que está bem em início, com um projeto para vocês testarem, para que ela vire efetivamente uma empresa e ela, no futuro, escale. Tá? Para isso, nós precisamos ter 3 coisas. Tá? Uma delas é um modelo de negócio. O que é esse modelo de negócio? É como eu vou ganhar dinheiro com isso. Tá? E aí, assim, às vezes parece, né, algo muito capitalista, ou até alguém que só pensa em lucros, mas não é exatamente isso. Tá? Quando eu falo como eu vou ganhar dinheiro, o que eu quero dizer é como eu vou sustentar a minha ideia. Tá? Então, tem pessoas que se inscrevem no programa porque eles querem montar uma empresa e querem ficar ricos a partir da sua ideia, e tá ótimo, né? Que bom, se todo mundo tentar fazer isso, a gente vai ter um motor econômico girando que vai gerar valor e riqueza para a população, mas nem todo mundo quer isso. Tem pessoas que querem criar uma solução que vai melhorar a sociedade, e a questão do lucro ou do enriquecimento é secundária, ou talvez não é nenhum objetivo. Ainda assim, se eu tenho uma ideia com essa característica, ela vai precisar se sustentar, ela vai precisar ter uma fonte de receita, ela vai ter custos. E eu preciso também pensar na questão financeira dessa ideia para poder sustentar ela. Então, quando eu falo de modelo de negócio, eu estou falando nisso. Como eu vou sustentar a minha empresa na perspectiva financeira, principalmente, tá? Mas sem desvincular das perspectivas sociais e ambientais que os mentores de vocês vão estar sempre cobrando vocês. Tá? O segundo ponto que vocês precisam ter é um protótipo conceitual do produto que vocês querem oferecer ao mercado. Tá? Então, o que é esse protótipo? É a ideia do o conceito de produto. E aí, quando eu falo de produto, né, entenda um produto físico / serviço, porque nem todo mundo tem um produto, né, tangível. Então, eu tenho um aplicativo, ou estou oferecendo algum serviço novo. Isso também eu vou considerar produto aqui. Tá? Então, eu preciso ter um protótipo desse produto. Tá? O que é um protótipo? Bom, se é algo físico, eu quero criar, vou dar um exemplo de algumas startups que nós temos aqui. Então, nós temos a Viva Broto, que é uma empresa que faz kits de cultivo de cogumelo em casa. Né? O que é o protótipo deles? É o kit. Né? Eles são um tijolinho lá, com umas, não é semente o nome, mas é com um broto lá de cogumelo, que eles embalam e eles vendem esse produto para todo o Brasil, para as pessoas cultivarem cogumelos comestíveis em casa. Então, o protótipo deles é o tijolinho lá de cogumelo que eles vão vender. Né? Ou então, a gente tem uma ideia, né, num outro programa em Caxias, que são 2 estudantes de fisioterapia que elas criaram um colete que faz uma massagem pulmonar num bebê para ajudar ele a expelir, né, o que ele tem nos pulmões, né, resíduos no pulmão. Bom, elas têm lá um desenho de como funciona e até fizeram um teste com umas pilhas assim e um motorzinho bem rudimentar. Já é um protótipo, né? Outra ideia que a gente já ajudou a surgir aqui, ilhas fotovoltaicas flutuantes. Né? Então, era um grupo de pesquisadores que querem captar a energia do sol em plataformas no mar. Então, eles tinham a ilha fotovoltaica. Nesse caso, eles não tinham dinheiro para investir no protótipo físico, mas eles tinham todos os desenhos de como deveria ser a ilha, eles tinham todos os cálculos de quais seriam as proporções, então eles tinham uma ideia muito clara de como esse produto ia funcionar, e, na verdade, o que eles precisavam naquele momento era capitalizar isso para conseguir recursos para colocar a ideia em prática.
Então, o protótipo ele não precisa ser algo físico especificamente, ele pode ser o desenho, né, com as especificações técnicas que eu quero quando se trata de um produto físico. Quando se trata de um produto, né, virtual, por exemplo, um aplicativo, um software ou algo semelhante, bom, aí o meu protótipo ele vai ser um desenho das telas, né, ou como é que vai ser a configuração do meu aplicativo, ou um desenho do site, ou algo nesse sentido, tá? Então, eu preciso ter uma ideia bem clara de como é que vai ser esse aplicativo para eu poder ter esse protótipo feito, tá? Não preciso ter o aplicativo já funcional, não preciso fazer a programação do aplicativo, eu preciso ter o conceito, né, a ideia dele. E também, né, vamos supor que eu estou pensando num serviço, né, eu quero um serviço de atendimento de venda de serviços domésticos, por exemplo. Tá? Tem uma empresa que trabalha com isso aqui. O que é o serviço deles? Eles têm uma base de fornecedores de serviços domésticos, né, de faxineiras, pintores, pedreiros, e eles oferecem esse serviço para pessoas que demandam. Tá? E aí o que eu preciso ter é um conceito de como é que é o processo de prestação de serviço, né? E fluxogramas vão ajudar. Tá? Então, esse é o segundo ponto que vocês precisam ter. Tá? Não se preocupem que a gente vai ensinar vocês a fazerem tudo isso. Eu só quero dizer para vocês quais são as entregas. Então, vocês têm que ter um modelo de negócio, que é como o negócio de vocês se sustenta. Vocês têm que ter um protótipo conceitual do que vocês vão oferecer para o mercado. Vocês têm que ter uma validação de tudo isso. O que é validação? Essa ideia que vocês têm, que vocês colocaram para nós no programa, ela está na cabeça de vocês, ou talvez de algumas pessoas com as quais vocês têm um relacionamento mais próximo. E vocês têm que testar essa ideia com outras pessoas. Vocês têm que conversar com clientes potenciais, vocês têm que conversar com outros empresários, vocês têm que conversar com potenciais fornecedores e validar essa ideia de vocês. Porque será que o que vocês estão pensando realmente é adequado para essas pessoas? Será que a ideia que está na cabeça de vocês, da forma com que vocês pensaram, realmente atende a uma necessidade desse público que vocês querem? Né? Então, a gente está, hoje, né, num outro momento de desenvolvimento de novos negócios, que é um pouco diferente do passado, né? No passado, o que acontecia? Eu tinha uma ideia, eu guardava ela dentro de uma caixinha e eu dizia, eu não vou falar para ninguém, né? Porque se roubarem a minha ideia, aí eu perco dinheiro, né? E aí eu vou falar para vocês, isso já caiu por terra, pessoal, né? Ideia não gera valor, ideia, ninguém compra ideia mais, tá? Vocês podem falar a ideia de vocês para todo mundo, que o que importa não é a ideia, o que importa é a capacidade de execução, é o que essa ideia é capaz de transformar no mundo real. Né? Então, assim, não vou falar com ninguém porque eu vou dar minha ideia para alguém. Bom, em primeiro lugar, tá? Hoje, a gente tem 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo, né? É muito difícil que só eu tenha tido um insight maravilhoso para resolver um problema e que ninguém mais tenha pensado nisso da mesma forma que eu. Então, muito dificilmente eu vou ter uma ideia completamente original na qual ninguém esteja trabalhando. Não estou dizendo que é impossível, mas é bem difícil. E nem é o que a gente quer aqui. O que a gente quer é o que eu tenho que é um pouco melhor ou que é incrementalmente melhor do que já existe no mercado. E é a partir disso que a gente vai trabalhar. Ou o que eu estou oferecendo para o mercado que ninguém mais oferece da forma que eu estou oferecendo. Então, é isso que eu preciso, muito mais do que pensar numa ideia completamente original, completamente fora da caixa, porque isso muito dificilmente vai acontecer. E mesmo que isso aconteça, se eu tenho a ideia e eu não sei executar, ou se eu tenho a ideia e eu guardo ela numa gaveta, não vai acontecer nada. Nada vai ser gerado de valor. Então, muito mais do que ter a ideia, nós queremos ter uma empresa. Né? E aí, muito mais do que ter um produto 100% acabado, perfeito e completo, o que eu quero ter é um produto que atenda minimamente às condições que o mercado exige. Né? E aí, isso vocês vão ouvir bastante a partir de agora, que é o MVP, né? O mínimo produto viável. Vem do inglês, Minimal Viable Product.
é isso. Não importa eu ter uma ideia excelente se eu não consigo colocá-la em prática. E não importa eu ter um produto ótimo se eu levo 5 anos para colocar ele no mercado. Em 5 anos, muita coisa mudou. Em 5 anos, né, novas tecnologias surgiram e aí eu perdi muito tempo nisso. Então, muito mais do que ter um produto sensacional com 1000 funcionalidades que eu não sei se o meu cliente vai querer, é melhor eu ter um produto mínimo com as características mínimas que o meu cliente exige e oferecer esse produto mínimo para o mercado e testar ele. Será que ele vai funcionar? Será que é o que o mercado quer? Bom, se não for, volto, melhoro e testo de novo. Então, nossa filosofia aqui é errar rápido para errar com menos consequências, né? Para perder menos. Então, quanto antes a gente consegue ir para o mercado, quanto antes a gente consegue validar as coisas que a gente está pensando, menor é o potencial de erro e menores os gastos que a gente vai ter no futuro, tá? Então, isso que nós esperamos de vocês lá no final. Modelo de negócio, protótipo conceitual e validação, tá? E nós vamos encerrar esse processo todo aqui, lá no mês de julho, com uma apresentação dos projetos de vocês para a comunidade de Veranópolis, né? Então, vocês vão condensar tudo que vocês criaram ao longo destas próximas 12 semanas aqui em uma apresentação que nós chamamos de pitch, né? O pitch é uma apresentação que vocês fazem falando do modelo de negócios de vocês para um potencial investidor, tá? Nós vamos ensinar vocês a fazerem os pitches, não se preocupem, mas vocês precisam fazer essa apresentação para terminar, para finalizar o programa, tá? Então, essa é a última fase aqui do nosso processo, tá? E aí, chegando lá, vocês vão ter toda a validação, vocês vão saber que produto vocês querem, vocês vão saber como monetizar, né? Ou como ganhar dinheiro, ou como sustentar a ideia de vocês. E com isso, a gente vai estar pronto para ir para a segunda fase, que aí vai ter encerrado o programa Ideia UX Veranópolis, que vai estar aqui, e aí quem tiver a coragem, né, e a vontade suficiente, vem para a incubação, né, e a gente faz a incubação do negócio de vocês dentro da incubadora tecnológica da Universidade de Caxias do Sul, né, para quem conseguir todas as validações que a gente quer. Então, esses 2 programas, eles são conectados, sou eu que coordeno o programa, tá? E vocês podem perguntar para mim sobre isso ao longo dos dias. Só um minutinho, tá, pessoal? Bom, depois disso, então, a gente vai ter o TecnoUX, né? O TecnoUX é um órgão mais de relacionamento com empresas, tá? E aí esse relacionamento com as empresas, ele também pode se desdobrar para vocês, né? Então, daqui a pouco vocês têm um negócio aí que esteja relacionado com alguma das empresas parceiras do TecnoUX. Então, o fato de vocês estarem aqui já facilita o acesso de vocês a essas empresas. Essas empresas estão no nosso parque tecnológico justamente para se conectar com a gente, né? Então, e para ver o que a gente está gerando de inovação. Então, elas querem conversar com novos empreendedores, com novos negócios que estejam dentro da tese de investimentos dela, tá? Então, se a gente reconhecer isso nos projetos de vocês, nós vamos fazer essa conexão também. E nós temos um outro programa aqui, que é um programa de captação de recursos para desenvolver novos projetos, tá? Então, se o projeto de vocês envolver pesquisa, né, envolver desenvolvimento de novas tecnologias, nós podemos captar recursos a partir de órgãos de fomento, a partir de editais públicos, para viabilizar essa ideia, né? Então, isso também é possível, e a gente também, a partir do momento que vocês entram aqui no nosso programa, a gente começa a monitorar editais que possam ter algum tipo de aderência àquilo que vocês fazem, e a gente fala com vocês. Olha, vocês querem tentar submeter o projeto de vocês para esse edital? E aí vocês vão me dizer se sim ou se não, tá? Qual que é o maior problema? Dificilmente nós temos editais para isso aqui, tá? Geralmente nós temos editais para empresas já montadas. Então, a gente vai ter efetivamente acesso a recursos depois que vocês tiverem o CNPJ de vocês.
né? Enquanto vocês ainda estiverem na ideia, muito dificilmente nós vamos conseguir captar algum recurso para executar uma ideia, tá? Mas ainda assim tem, tá? Tem alguns programas nacionais. Hoje a gente tem um programa Centelha, o programa Catalisa ICT, que ainda, em alguns momentos, dão recursos para CPFs, mas a maioria é para CNPJs, tá? E aí, o Catalisa, ele é um radar, né? Sempre que aparece alguma coisa que tenha influência ou que tenha aderência a vocês, a gente chama vocês e conversa. Só para vocês, entenderem um pouquinho, tá? Hoje a gente tem 7 frentes aqui de inovação na Universidade de Caxias do Sul. A universidade é enorme, tem várias possibilidades, mas existem 7 áreas que a gente considera áreas de expertise da universidade, tá? Uma delas é a área de materiais inteligentes. Eu não sei se vocês já ouviram falar do grafeno, né? Mas o grafeno é um material inteligente e a universidade produz muita coisa a partir do grafeno hoje em relação à pesquisa e desenvolvimento. Nós temos também a área de saúde e biotecnologia, né? Nós temos pesquisas com células-tronco, nós temos pesquisa com enzimas, com manipulação genética para PCRs, então tem várias coisas que a gente consegue produzir dentro da área de biotecnologia e saúde. Nós estamos, por exemplo, com uma startup hoje que está fabricando um braço mecânico controlado por impulsos nervosos, né? Então, para amputados, por exemplo, se conecta com impulsos cerebrais e a pessoa consegue mover a mão, né? Que é bem interessante o projeto deles hoje. Nós temos também na área de agricultura, né? Então, para a produção agrícola, de alimentação, na área de mobilidade, né? Muito focada nas empresas, nas grandes multinacionais que nós temos em Caxias, né? Hoje a gente tem a Marco Polo, a Randon, que são empresas da área de mobilidade, e temos também, né, dentro do Parque Tecnológico da UX, a Ford, que faz pesquisa com nós na área de grafeno, smart materials, principalmente, né? Além disso, nós temos a inteligência artificial e transformação digital como um foco, cidades inteligentes, né? Se eu não me engano, Veranópolis está num projeto de monitoramento das cidades que nós estamos fazendo aqui na universidade para gerar indicadores para a gestão pública. E educação tecnológica também, que são as edtechs. Então, essas são as grandes áreas que a gente investe mais recursos, mas não são as únicas, tá? Essas são as que a gente coloca mais esforços. Mas se o projeto de vocês não se enquadra em nenhuma delas, não tem problema. Nós temos também investigações em todas as áreas do conhecimento, tá? E o que nós queremos com vocês, então, é reforçar o empreendedorismo. Nós queremos que vocês nos ajudem, né, a se conectar com a ciência, com a tecnologia, né, para transformar isso aqui, que nós estamos vendo nesse gráfico. Hoje o Brasil é um dos grandes produtores de ciência no mundo, né? Mas essa ciência, ela não se transforma, deixa eu mostrar aqui, em patentes. Então, vejam, só para a gente comparar aqui, né? O Brasil e a Coreia do Sul, elas têm uma produção científica muito semelhante, né? Mas quando a gente compara o número de patentes, olha aqui, patentes no Brasil e patentes da Coreia do Sul. Significa dizer que o Brasil, a gente produz muito conhecimento científico, mas a gente não sabe transformar esse conhecimento científico em negócios, em recursos, né? E geralmente isso vem através de patentes, mas não somente, tá? E é isso que a gente quer com vocês, que a gente pegue esse conhecimento, que a gente use esse conhecimento científico que está disponível na universidade para melhorar o negócio de vocês, para ajudar o negócio de vocês a acontecer, para que ele gere valor para a sociedade. Tá? E aí, a única forma de fazer isso é fazendo. Né? Então, é mais ou menos isso que essa frase aqui diz em inglês, né? O único jeito de fazer é fazer. Então, nós vamos apresentar aqui para vocês uma metodologia de análise em que vocês vão verificar vários aspectos relacionados ao negócio de vocês, mas não adianta, né? Ele só vai acontecer se vocês fizerem ele na prática. E a gente só vai descobrir se a gente colocar ele no mercado. Tá? Então, por mais que a gente faça as validações conceituais, faça os nossos desenhos, quem nos diz se vai funcionar ou não é o mercado, e o mercado nos dá uma resposta muito rápida para isso.
né? Então, a gente vai fazer as análises aqui, mas não adianta, chega uma hora que deu de preencher planilha, não precisa mais, já fizemos todas as análises que a gente precisava, agora vamos pôr em prática, vamos colocar o nosso MVP, tá? E aí, então, né, é sempre isso, ó, eu tenho a ideia, eu construo um MVP, eu coloco ele em teste, eu aprendo, melhoro a minha ideia, melhoro o MVP, boto ele no mercado. E vou fazendo isso continuamente até que eu tenha algo muito bom e muito bem acabado, né? Então, não adianta, eu tenho que sair do planejamento e testar, né? E quanto antes eu testar, antes eu erro e antes eu aprendo. E olha só, para vocês que se preocupam muito, eu sei que todo mundo se preocupa demais com a ideia, eu também, né? Quando eu vou montar os meus novos projetos, eu estou sempre pensando, qual que é a melhor ideia que eu posso apresentar? A ideia, gente, é o terceiro fator de sucesso de uma startup, e ela responde por apenas 28% do total de sucesso que vocês vão ter. E olha só o que vai determinar o sucesso de vocês. O timing, ou seja, né, vocês colocarem o projeto de vocês no mercado o quanto antes, né, com a maior agilidade possível, e o time, né, vocês estarem com pessoas capazes de executarem aquilo que vocês têm na cabeça. Então, muito mais do que procurar aquela ideia sensacional, fora da caixa, que ninguém nunca mais pensou, e ficar lá horas e horas e horas pensando, né, dias pensando naquela ideia. Vamos pegar aquela ideia, aquele projeto e vamos colocar ele em prática, juntando pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita e vamos fazer ele acontecer. E com isso a gente vai aprender. E olha só, né, a gente vai fazer aqui business model e a ideia, que é o que a gente está trabalhando aqui, respondem menos do que o timing sozinho. Então, é muito mais importante eu conseguir fazer as coisas rápido e ter um time bom do que ter um ótimo modelo de negócios e uma ideia verdadeiramente fora da caixa, né? E recursos para fazer isso é o último fator de sucesso, né? Então, às vezes as pessoas veem, né? Eu não tenho dinheiro para investir, eu não sei programar, eu não consigo... Bom, tudo bem, eu sei que dinheiro é importante, todo mundo precisa viver, né? O próprio Rafael antes falou, tem vários projetos na minha vida, eu preciso, né, conseguir conduzir todos eles, tá? Mas como é que eu consigo fazer isso que eu estou pensando com o menor custo possível e ainda assim atender o mercado? É isso que a gente tem que fazer agora, né? E aí a gente vai testar, validar, e aí quando a gente tiver validado, as pessoas vão querer investir em nós, não antes, tá? Então, não adianta a gente querer captar recursos, investimentos com uma ideia, o mercado não compra mais ideias, né? Então, eu recebo muitas pessoas aqui. Eu tenho uma ideia ótima, quero vender minha ideia. Sinto muito, não vai vender a tua ideia, né? O que a gente vende é a execução. Isso sim as pessoas querem comprar, tá? E aí, isso é o mantra de vocês a partir de agora, tá? Qual o problema que a minha ideia resolve? Qual é o problema de mercado que eu estou tentando resolver? Tá? De quem, que tipo de dor que essa pessoa sente no mercado e que só eu sou capaz de aliviar, né? Então, primeira coisa que vocês têm que começar a se questionar a partir de hoje, tá? Que problema eu resolvo? Depois, para quem isso é o problema? E isso é realmente um problema? Né? Eu brinco aqui, eu gostaria de uma barbearia baixo custo para carecas, né? Tipo, isso é um problema que eu sinto na pele todo dia, né? Mas isso é um problema para mim, né? Isso não quer dizer que vai gerar um negócio novo por causa disso, né? Então, não é só ter o problema em mente, é saber se esse problema atende um público considerável, se ele tem uma amplitude considerável para ele se sustentar, né? Então, eu tenho que ter um problema, uma ideia clara do problema, mas eu tenho que também saber se isso é realmente um problema para um grande grupo de pessoas, porque se não for, aí não adianta eu resolver esse problema, né? E aí eu tenho que pensar se essas pessoas, inclusive, estão propensas a pagar pela solução, né? E se elas não estão, se tem outro grupo de pessoas que estariam propensas a pagar, né? Então pensa, por exemplo, lá nos aplicativos, né, das mídias sociais. A gente usa Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, e a gente não paga nada por isso,
né? A gente usa de graça, mas alguém paga para isso acontecer. Tem toda uma equipe, tem todo um custo operacional. Quem paga e pelo que essa pessoa paga? Né? Então, com certeza, nesse caso, eles pagam pelos dados que a gente oferece de graça. Né? Mas aí eu também tenho que ter uma visão clara. Quem usa, quem paga, quanto paga e se paga por isso. Né? E também, no que a minha solução é melhor do que as outras. É isso que vocês têm que estar preocupados. O que eu ofereço para o mercado que ninguém mais oferece melhor do que eu? Tá? Pode ser um produto melhorado com uma funcionalidade que não existe para ninguém, ou pode ser um produto configurado de uma forma que ninguém nunca pensou, pode ser um mercado diferente que ninguém pensou em atender, né? Então, eu vou trabalhar por nicho, pode ser uma forma de atender o mercado que ninguém mais atende, né? Uma personalização. Por exemplo, vou dar uma ideia de um projeto que nós temos aqui, que é o Marketplace, né, que se chama Ilar, depois vocês podem procurar. É uma empresa que oferece serviços, né? Esses serviços que eu comentei para vocês, de faxineira, empregada doméstica, pintor, eletricista, né? E eles oferecem para o público de fora. Quando eles vieram procurar a gente, eles tinham essa ideia e a gente foi procurar. Vamos ver o que já existe. Já existe um monte de plataforma que faz isso. Aí, geralmente, quando a gente começa a pensar nisso, a gente já murcha, né? Pensa, já tem um monte de gente fazendo. Mas olha só, o que eu consigo fazer que essas plataformas não fazem? E aí a gente foi investigar essas plataformas. E aí, olha o que a gente identificou. Essas plataformas, elas se focam em grandes cidades. Então, uma coisa que a gente pode fazer é focar em pequenas e médias cidades. Outra questão, essas plataformas não garantem o serviço, elas apenas conectam. Nós vamos garantir o serviço. Então, achei uma solução que é muito melhor do que as outras, em 2 aspectos. Atende cidades menores e garante o sucesso do serviço, né? Garante que o serviço vai ser bem prestado. Aí agora começa o problema, né? Porque como é que eu vou fazer um produto que garanta esse serviço, né? E aí quais são os riscos que eu estou admitindo? Mas aí, bom, esse foi o problema que eles resolveram depois. Então, olha só, eu preciso pensar nisso, e inclusive, né? Os mentores de vocês já foram bastante alertados disso. Não cheguem para o mentor de vocês dizendo que vocês não têm concorrente, porque ele já vai dizer que não é verdade, tá? E todo produto hoje tem concorrente. Tá? E o que pode não ter é uma empresa que faz exatamente aquilo que vocês fazem, mas vocês vão ter certamente uma empresa que atende as mesmas necessidades ou que resolvem o problema que vocês querem resolver, mas de outra forma. Procurem quais são essas empresas, tá? E aí, para caminhar para a finalização, então, tá? O que o mentor vai fazer com vocês? Ele vai bater na ideia de vocês, tá? Então, eu digo que uma mentoria bem feita é aquela que o empreendedor sai com dor de estômago, sai brabo com o mentor, porque o mentor, né, tocou em pontos que vocês não tinham pensado ainda, tocou em pontos que vocês ainda não tinham considerado. Esse é o papel dele, tá? O papel do mentor é fazer vocês refinarem a ideia de vocês a ponto de ter uma ideia bem formulada lá no final, né, e mais bem preparada para o mercado. Tá? E a gente está aqui, ó. Vocês hoje estão no Vale da Morte das startups, tá? Que é aquele momento em que a gente tem uma ideia e a gente quer fazer a ideia gerar um novo negócio, né? E a gente sabe que 95% das startups morrem aqui, né? Então, se vocês conseguirem passar desse Vale da Morte agora, né, e conseguirem instalar a empresa de vocês têm 95% de chances de serem bem-sucedidos depois. Então, essa é a fase mais difícil, mais angustiante em termos de planejamento, mas se a gente conseguir sair daqui e colocar no mercado um produto minimamente funcional, as chances de a gente ser bem-sucedido aumentam drasticamente. Tá? Olha só o que o mentor vai fazer com vocês. Ele vai questionar vocês muito, ele vai fazer muita pergunta, né, sobre como vocês vão executar a ideia de vocês, eles vão apontar caminhos para vocês, vão criar conexões, vão avaliar a evolução de vocês,
contribuir com a experiência deles, vão dar feedback e vão ajudar vocês a levantarem hipóteses sobre aquilo que vocês estão criando. Tá? O que eles não vão fazer? Eles não vão trabalhar por vocês, eles não vão preencher nada por vocês, eles não vão ir atrás de nenhum tipo de informação para vocês. Quem tem que fazer isso são vocês. Vocês são os empreendedores. Os mentores vão apontar os caminhos. Os mentores não preveem o futuro, então eles não sabem dizer se o negócio de vocês vai dar certo. Ninguém sabe, tá? A gente só vai saber quando a gente colocar no mercado. Eles não podem, isso também é uma coisa que a gente fala, forçar vocês a querer mudar de ideia, né? Se não estiver dentro do processo da metodologia que a gente está adotando, né? Porque às vezes a pessoa tem os seus preconceitos e acha que tem que seguir por algum caminho e, na verdade, não deveria ser assim a metodologia. Ele não pode dizer para vocês trocarem de ideias. Quem tem que decidir isso são vocês. Tá? E se em algum momento o mentor, né, desviar disso, vocês, por favor, nos informem que a gente faz uma conversa com ele, com vocês, até para a gente poder ajustar as coisas. Tá? E a gente precisa, né, de todos vocês, empatia, interesse, comprometimento, motivação, organização e atualização. Tá? Bom, agora nesses minutos finais, eu vou falar um pouco sobre os próximos passos. Tá? Então, a partir da semana que vem, nós vamos passar para vocês quem é o mentor de vocês. Vocês vão entrar em contato com o mentor e vocês vão combinar com ele um horário semanal para vocês conversarem. Tá? Então, pode ser online ou pode ser lá na ACIV. Tá? A ACIV disponibilizou um espaço para vocês se encontrarem e aí vocês conversam com o mentor, né, se os horários de vocês, né, combinarem com os horários em que a CIV está aberto, é legal vocês usarem o espaço de lá, até porque o contato próximo ajuda bastante, tá? Mas se não for possível, bem tranquilo vocês agendarem as conversas online, tá? Toda semana eu vou fazer uma reunião com vocês, vou passar a tarefa para vocês da semana, a partir da semana que vem, tá? E aí vocês vão fazer a tarefa, e vocês vão apresentar o que vocês fizeram para o mentor. O mentor vai olhar o que vocês fizeram e vai dar as considerações dele, vai dar dicas, fazer apontamentos. Tá? E aí, na semana seguinte, eu passo uma nova tarefa. E assim vocês vão melhorando o projeto de vocês. Tá? Tudo que vocês forem construído vai estar numa planilha compartilhada entre vocês, o mentor e o pessoal do UX Inova, tá? E a gente vai acompanhar o andamento de vocês. Essa planilha vocês preenchem online e ela vai estar disponível para todo mundo. Aqui vocês vão ver que são 7 abas de entregas, uma aba de registro e uma aba de após. A aba de registro, quem preenche é o mentor, tá? Então ele vai olhar as entregas que vocês fizeram, né? Vai anotar as mentorias que ele fez e o que foi combinado na mentoria. Vocês vão preencher da entrega 1 à entrega 7, tá? Então, toda semana nós vamos nos encontrar e eu vou dizer, bom, pessoal, hoje vamos olhar para a entrega número 1. E aí eu vou dizer para vocês o que vocês precisam preencher em cada entrega, tá? Na entrega 2, da mesma forma, entrega 3, e aí eu vou apontando para vocês o que precisa ser feito, tá? Até a entrega 7. Então, são 7 semanas de criação de entregas. Na 8ª semana, vocês vão voltar para o protótipo, depois vocês vão, na 9ª semana, para o modelo de negócios, e aí na 10ª e 11ª semanas vocês vão fazer o pitch, tá? Não se preocupem, eu sei que parece bastante informação, mas ao longo das semanas vocês vão entendendo como é, tá? Então, o que precisa ficar bem claro da reunião de hoje, tá? Vocês precisam ter 3 entregas, tá? O modelo de negócio, um protótipo conceitual, e a validação. Tudo isso está nessas planilhas, então vai estar tudo lá. Tá? E lá no final, vocês vão apresentar um pitch, então, da ideia de vocês para a comunidade de Veranópolis, né? E aí a gente vai passar para vocês a orientação do pitch.
Outro ponto, tudo que vocês fizerem vai ficar registrado nessa planilha e nós vamos acompanhar, tá? Então, sempre vão preenchendo dentro da planilha. Semana a semana, a gente vai organizar uma reunião com vocês. Quem não puder participar no dia da reunião, a gente grava e deixa disponibilizado para vocês assistirem depois, tá? E aí, essa reunião vai ter a possibilidade a descrição da entrega que vocês precisam fazer. E toda semana, aí sim, vocês precisam agendar um horário com o mentor de vocês para poder se encontrar com ele, tá? E aí, a partir de amanhã, não se preocupem, a Ideralda, que é a nossa assistente administrativa, vai entrar em contato com cada um de vocês, vai passar o termo de referência, né, para vocês assinarem um compromisso com nós, e vai combinar com vocês a data das reuniões e vai passar o mentor, tá? E aí, semana que vem, a gente começa as mentorias coletivas comigo. Gente, eu sou professor, né? Então, vocês viram que eu ligo aqui a matraca e eu vou e não paro mais, né? Mas fiquem bem à vontade, se vocês tiverem algum questionamento, estamos aqui para conversar também. Fábio, eu tenho um questionamento para fazer. O seguinte, no caso, a gente se inscreveu sozinho para fazer o projeto, né? A gente pode ter uma parceria com alguém, no caso, trabalhar em equipe? Né? Muito boa pergunta, Christian. Então, a gente aceita projetos individuais, né? Pessoa sozinha, mas a gente recomenda que vocês busquem pessoas para ajudarem vocês na montagem da empresa, tá? Chega um momento que vocês precisam de alguém com vocês para compartilhar as tarefas e também, né, para compartilhar as responsabilidades de uma empresa. Então, ao longo do processo aqui, se vocês encontraram alguém, né, que vocês acham que tem um match, né, que tem interesses semelhantes, que vai poder complementar, fiquem bem à vontade para incluir essas pessoas na mentoria, tá? No processo. Então, a gente estimula muito vocês a procurarem parceiros, tá? É muito importante, porque em algum momento o projeto emperra se não tiver mais alguém ajudando a conduzir. Obrigado, Fábio. Nada. E, Fábio, mesmo que a pessoa não tenha inscrito este colega naquele momento da inscrição do projeto. Isso, aí depois vai agregando. Ela entra em contato com nós e inclui a pessoa no projeto. A gente vai incluindo ao longo do caminho. Eu não tinha te visto, Rose. A Rosemary está aqui, a prof aqui da UX também. Ela participa do programa com a gente, ajuda na organização. Ela vai estar nos nossos grupos junto. Vocês podem acessar ela também para fazer os questionamentos que vocês tiverem, né? A Rosemary é também da região, né? Mora ali perto de todo mundo. Então, inclusive, ela está mais pertinho para resolver algum problema urgente, tá? Contem comigo. Isso aí. Mais alguma questão, pessoal? Eu sei que vão vir várias dúvidas, tá? E fiquem bem à vontade para nos acessar aí pelos meios de comunicação que vocês tiverem, que a gente sempre responde, tá? Eu não garanto que respondo muito rápido, né, Rose? Mas eu respondo. Porque às vezes o WhatsApp começa a entrar numa lista, assim, que é difícil a gente manter atualizado. Mas a gente sempre responde você, se não for eu, chama a Ideralda, a Rosemary, alguém vai responder, tá? Então, pessoal, se ninguém mais tem nenhum questionamento, sejam muito bem-vindos, desejo a vocês sucesso nesses empreendimentos. A gente fica muito feliz toda vez que a gente vê um novo negócio surgindo, porque a gente sente, né, que faz parte do nosso papel enquanto universidade, né, não só ensinar pessoas, mas também, né, ajudar esse conhecimento que a gente ensina e a gente gera a gerar valor, gerar novos negócios, que isso também é importante para a comunidade. Tá? Então, contem com nós, sucesso, e nos encontramos semana que vem de novo. Esperem o nosso contato amanhã para a gente dar andamento às questões mais formais aí de vinculação ao programa. Certo? Um abraço, até mais. Obrigada. Um abraço, gente. obrigado. Tchau, tchau.